Oi, gente! Nós vamos estar realizando um exercício de revisão de Física 3. Então, aqui está a nossa equação da força, que é a primeira lei de Coulomb, que diz o quê? Que a força entre duas cargas é diretamente proporcional ao valor das cargas e inversamente proporcional à distância entre elas. Então, nosso vetor R é o nosso vetor distância, e o nosso A minúsculo com uma setinha em cima é o nosso vetor diretor. Então, essas são as primeiras informações que eu tenho que estar achando antes de estar utilizando essa fórmula. Nós temos aqui um vetor tridimensional, x, y, z, aqui também, x, y, z. Então, a primeira coisa que a gente vai sempre estar fazendo é locando os pontos no nosso plano tridimensional. Então, x, y e z. X positivo, y positivo e z positivo. Então, vamos começar pelo Q1. Q1 está em 0, 0 e 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. X igual a 0, y igual a 0 serão aqui. Mais z é z igual a 5. Então, subo 5 casas e tenho aqui o lugar onde está o meu Q1. Então, qual a coordenada dele? 0, 0 e 5. Agora eu vou estar achando o Q2. Quais são as coordenadas do meu Q2? X igual a 3, y igual a menos 5 e z igual a 2. Então, x igual a 3. 3 positivo para cá. Quando eu encontrar o meu ponto X, a partir dele, eu vou fazer uma linha paralela a Y, para estar encontrando o meu ponto em Y. Y igual a menos 5, negativo é para cá. Vou fazer uma reta paralela ao meu eixo X, e o ponto de encontro é o meu ponto XY. Só que eu ainda tenho meu ponto Z, Z positivo. A partir do ponto de encontro entre x e y, eu subo uma reta paralela ao meu ponto Z e ando 2 casas. Então, em Z igual a 2, eu tenho meu Q2, cujas coordenadas são 3, menos 5 e 2. Então, agora eu volto ao meu enunciado. Ele quer o quê? Ele quer a força que Q1 exerce sobre Q2. Isso quer dizer que eu tenho um vetor que aponta de Q1 para Q2. Então, ele quer a força de Q1 sobre Q2. Começa em Q1, termina em Q2. Sabendo disso, eu posso encontrar o meu vetor distância. O meu vetor distância, que a maior parte dos livros chama de R, entre Q1 e Q2. O meu vetor distância sempre é encontrado fazendo o meu último ponto menos o primeiro ponto. Então, vai ser o quê? P2 menos P1. Último menos primeiro. Vetor distância vai ser igual a meu ponto 2, que é 3 menos 5 e 2, menos P1, que é 0, 0 e 5. É igual a direção X. Eu só posso fazer a operação com direção X, direção Y com direção Y, direção Z com direção Z. Então, eu tenho 3 menos 0, 3, direção X. Agora, eu venho aqui para minha operação na direção Y. Menos 5 menos 0, menos 5 na direção Y, e
2 menos 5 menos 3 na direção Z. Já encontrei o meu vetor distância. O que eu preciso fazer agora? Ó, meu vetor diretor é vetor distância dividido pelo módulo dele. Meu módulo do meu vetor distância será igual a raiz da soma das componentes ao quadrado do meu vetor. Então, 3 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. E aí, nós pegamos nossa supercalculadora e encontramos o valor desse vetor. Então, nosso módulo, ou seja, o comprimento desse vetor, vale 6,56. Agora, a gente pode encontrar o quê? Nosso vetor diretor, que será o vetor dividido pelo seu módulo. Então, nós temos 3 na direção x, menos 5 na direção y, menos 3 na direção z, sobre o módulo dele, que é 6,56. Nosso vetor diretor final será 0,46 na direção x, menos 0,76 na direção y, menos 0,46 na direção z. Vamos ajeitar a lousa. Então, ó, nós conseguimos os primeiros dados que nós precisamos aqui. Nosso vetor diretor e o módulo do nosso vetor. O ε0 é a permissividade no vácuo, que vale 10 elevado a menos 9 dividido por 36π. Nós precisamos o que agora? De espaço, então vamos ter que apagar tudo isso. Vamos colocar aqui nosso vetor diretor. E nosso módulo vai ser igual a 6,56. Então, vamos lá. Apagando tudo isso. Ganhamos mais espaço. Então, como vai ficar? Minha força de 1 para 2 vai ser igual a minha carga 1, que é 25 vezes 10 a menos 6, vezes Q2, que é 300 vezes 10 a menos 6, micro é igual a 10 a menos 6, então, substituo o micro por 10 a menos 6, sobre 4π vezes ε0, eu sei que é 10 elevado a menos 9 sobre 36π.
10 elevado a menos 9 sobre 36π. Vezes o quê? Módulo do meu vetor ao quadrado. Módulo do meu vetor eu já calculei. Sei que é o quê? 6,56 ao quadrado. Tudo isso vezes o quê? Vezes o meu vetor diretor, que será 0,46 na direção x, menos 0,76 na minha direção y, menos 0,46 na minha direção z. Então, montei a minha linda equação. Então, o que eu vou fazer agora? Vou começar a simplificar tudo que eu puder. Então, dividindo 36π por 4π, vai me sobrar 9. 4π por 4π é 1. 1 em multiplicação é um fator neutro. Então, outra coisa que eu já posso fazer também é a operação na parte de cima dos meus cálculos. Então, nós temos 25 vezes 300, vai ser 7.500 vezes. Se nós formos nos lembrar de matemática lá da sexta série, quando nós temos 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 6, eu faço o quê? Eu preservo a base e somo os expoentes. Então, quando eu somar os dois expoentes, eu vou ter o quê? Vou ter 10 a menos 12, dividido por 6,56 ao quadrado. Então, isso aqui ao quadrado vai dar aproximadamente 43. Tenho minha simplificação que eu já realizei no passo anterior. 10 a menos 9 sobre 9, que foi o que sobrou da minha simplificação, vezes 43 vezes o nosso vetor diretor. Então, o que a gente vai fazer agora? Quando a gente olha aqui, nós temos uma fração dividida pela outra. Então, nós sabemos lá da matemática que nós fazemos o quê? Primeira vezes inverso da segunda. Então, vai ficar 7.500 vezes 10 a menos 12. Toda vez que eu tenho o número acima dessa barra, na verdade, é esse número dividido por 1. Então, na realidade, esse trecho é 7.500 vezes 10 a menos 12 dividido por 1, vezes o inverso da segunda, que será 9 vai para cima, vou ter que inverter, né? 43 vezes o quê? 10 a nona vezes, só para a gente economizar espaço, vamos colocar só o nosso símbolo aqui do A. Então, se a gente realizar esse cálculo aqui, qual será o nosso resultado? 7.500 vezes 9 dividido por 43. Então, nós temos 1.569, esse menos 12 aqui, consigo cortar com esse 9, vai me sobrar o quê? Vezes 10 a menos 3, vezes o meu vetor diretor, vou colocar aqui de novo o meu vetor diretor,
0,46 na direção x, menos 0,76 na minha direção y, menos 0,46 na minha direção z. Então, realizando esse cálculo, eu vou estar encontrando o meu vetor força de 1 para 2. Então, como que eu realizo esse cálculo? Faço a minha distributiva. Toda vez que eu tenho escalar vezes um vetor, esse escalar vai estar multiplicando todos os meus elementos do vetor. Vou precisar de espaço de novo, então vou estar apagando aqui em cima. Vou copiar para cá para a gente ter espaço. Então, força 1, 2 é igual a 1.569,8 vezes 10 a menos 3 vezes o nosso vetor diretor, que será 0,46 na direção x, menos 0,76 na direção y, menos 0,46 na direção z. Então, minha resposta final será 722 na direção x, menos 1.569,8 vezes menos 0,76 na direção y e menos 722 na direção z. Tudo isso vezes o quê? 10 a menos 3 newtons. Nossa unidade de força continua sendo newtons. Então, chegamos aqui ao final do exercício. Então, pessoal, agora a gente vai fazer um exemplo de campo elétrico, certo? Então, continuando, campo elétrico igual a Q1 sobre 4πε0 módulo de R ao quadrado na direção A. Então, novamente, a primeira coisa que a gente faz é desenhar. Por quê? Porque o desenho facilita que nós encontremos o vetor, distância de forma correta. Geralmente quem erra nesse tipo de exercício é porque não desenhou. Então, nosso ponto, nossa carga Q1 de 25 micro tá onde? No ponto 0, 0 e 5. Então, x igual a 0, y igual a 0 é aqui. Z igual a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, Q1 tá aqui. Em 0, 0 e 5. Onde está a nossa carga de teste? Nossa carga de teste é uma carga tão pequena que não chega a causar perturbação nessa outra carga. Então, a gente considera que o valor da carga é 1. E 1 em multiplicação é um fator neutro. Então, não preciso estar pondo aqui. Então, x igual a 3. 1, 2, 3. O que a gente faz? Uma reta paralela ao eixo y. Vamos lá em y agora. Y igual a menos 5. 1, 2, 3, 4, menos 5. Traço uma paralela a x. Encontrei aqui, ó, o meu ponto
x e y. E agora, eu tenho que subir uma reta paralela ao meu eixo z. Então, vamos totalmente fora de escala aqui, para não ficar em cima do nosso eixo. Então, aqui tá a minha carga de teste, que tá onde? Tá em 3 menos 5 e 2. Vamos novamente ajeitar aqui nossa lousa para aparecer todo mundo. Então, nossa carga de teste tá aqui. O que a gente quer? A gente quer o campo elétrico de Q1 sobre a carga de teste. Então, novamente, ó, nós vamos sair de Q1 e vamos aqui até a nossa carga de teste. Como que vai ser o nosso vetor de distância? Que a gente chama de R, de 1 para a carga de teste. O que a gente viu no exercício anterior? Que é o último menos o primeiro. Então, quem é o último? Vai ser a nossa carga de teste. Então, a gente tem o quê? 3 menos 5 e 2 menos o primeiro, que é 0, 0 e 5. Então, no final, nós temos o quê? 3 na direção x, menos 5 na direção y, e 2 menos 5, menos 3 na direção z. Então, nosso módulo dele vai ser o quê? Raiz de 3 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Que será o mesmo valor do anterior, mas como eu apaguei, vou ter que calcular de novo. Era 6 alguma coisa. Então, nós temos 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é igual a 43. Então, raiz de 43, que será 6, vamos usar 6,6 aqui, né? Então, como nós encontramos agora o nosso vetor diretor? É nosso vetor dividido pelo módulo dele, como a gente já fez anteriormente. Então, o nosso vetor diretor será mais 0,45, direção x, menos 0,76 na direção y, menos 0,45 na direção z. Então, montamos o exercício. Então, a gente tem o quê? Que o nosso campo elétrico de 1 para a carga teste vai ser igual a nossa carga 1, 25 vezes 10 a menos 9, 10 a menos 6, desculpa, 25 micro, sobre 4π epsilon zero, que é 10 a menos 9 sobre 36π, vezes módulo de r ao quadrado, a gente já sabe que é 6,6, vezes nosso vetor diretor, que será
0,45 na direção X, menos 0,76 na direção Y, menos 0,45 na direção Z. Então, a gente já sabe que a hora que a gente simplificar aqui, a gente tem 9. A gente já sabe também que a gente tem o quê? Uma fração dividida pela outra. Então, isso vai ser igual a 25 vezes 10 a menos 6 sobre 1 vezes o inverso da segunda, 9 sobre 6,6 ao quadrado vai dar 43, né? 43 vezes 10 a menos 9 vezes o nosso vetor diretor. Então, gente, resolvendo isso daí, eu tenho que tentar colocar o nosso resultado aqui do lado. Então, realizando esses cálculos, quando eu vou simplificar esse 10 a menos 6 aqui, ó, com esse 10 a menos 9, vai me sobrar aqui 10 a menos 3. Então, realizando todos os cálculos, eu vou ter que a nossa força de 1 para nossa carga teste será 5.232 vezes o nosso vetor diretor, então, o que eu vou fazer aqui novamente? Desculpa, campo elétrico. Nosso campo elétrico vai ser o quê? De novo, eu tenho um escalar vezes um vetor, tem que fazer o quê? Distributiva desse vetor. Então, 5.232 vezes 0,45, 23,54 na direção X. Menos 3.976 na direção Y, menos 2.345 na direção Z, volt por metro. Lembrando que essas medidas têm que estar todas em metros. Se não estiverem em metros, eu tenho que estar convertendo os valores para metro. Quando o exercício não demonstra, quer dizer que todas estão em metro. E esse é o fim do nosso exercício 2. Espero que tenha sido esclarecedor para todo mundo. Beijo, gente. Tchau.